Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a anamnese na enfermagem, tá? Que é uma coisa que a gente faz bastante em âmbitos hospitalares, principalmente quando vamos estagiar. A anamnese em si, tá? É nada mais que uma entrevista que ou o técnico de enfermagem ou o enfermeiro pode realizar numa admissão num paciente, geralmente nas enfermarias, tá? No hospital, que o paciente dá entrada na internação, é recebida uma ficha com esses questionários, ele pode mesmo preencher, ou nós mesmos iremos lá no quarto do paciente e fazemos as perguntas, tá? Existem 3 tipos de perguntas, que são as perguntas abertas, onde consiste que o paciente pode dizer de forma aberta o que ele está sentindo, por exemplo. Perguntas fechadas, assim, se o paciente não diz uma informação, ainda está faltando, ele pode complementar com aquela informação, tá? E as perguntas focadas, que são específicos, no caso do tema aberto, tá? Para um tipo de doença em específico, onde ele está dando mais queixa, tá? Na ficha de anamnese, geralmente tem todas as informações do paciente, desde a data de internação, o horário, o nome dele. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Um exemplo de uma ficha que eu tenho pode variar de instituições, tá? Nem sempre todas seguem esse padrão, mas geralmente uma anamnese ele tem uns tipos de padrão já classificados para poder ser de fácil já identificação e fica arquivado no prontuário do paciente, na documentação do paciente, quando ele estiver já pronto para ir embora, ou quando precisar mais à frente ter uma pesquisa em cima da anamnese do paciente. Caso ocorra algum tipo de problema, ele pode estar depois pedindo um protocolo dessa anamnese para ajudar nas pesquisas futuramente, caso necessite. Eu vou mostrar um exemplo da ficha que eu montei, tá? O paciente que eu tenho aqui na minha ficha é um paciente fictício, tá? Eu coloquei todas as informações e eu vou mostrar como é que é o padrão geralmente feito da ficha de anamnese. Tem a parte frontal da página, pode ser 1 ou 2 folhas, tá? Com todas as checklists ou áreas para escrever. Na parte de trás também vou mostrar para vocês explicadinho para que serve cada tipo de item, tá? Primeiramente, na ficha de identificação, onde a gente coloca toda a identificação do paciente, o nome completo dele, aonde que ele está internado, localização, o leito, tá? A idade do paciente, o sexo dele, se é masculino ou feminino, tá? No caso aqui eu peguei um paciente chamado José Xavier da Silva, ele está internado na enfermaria A, no leito 12, com idade de 35 anos, de sexo masculino. Pela cor que ele nos forneceu, ele disse que ele é de coloração branca, tá? Com estado civil solteiro. Com a nacionalidade que ele diz pra gente que ele é brasileiro, com a data de nascimento já também previamente escrita de 4/8 de 84. Ele diz pra gente que ele é advogado pela sua profissão atual, tá? Ele não tem outra ocupação, conforme foi recolhido a informação. E o local de trabalho onde ele nos disse é em escritório, tá? O endereço dele certinho, de vocês podem ver, ele diz pra mim onde ele mora, a cidade também, o seu estado e o seu telefone. A filiação é a mãe, o nome da mãe, o nome do pai do paciente, tá? Ou o nome do responsável acompanhante é quem está acompanhando ele no momento da internação. Se pode ser um irmão, um parente, ou a esposa, o filho, o que for. É informação importante para nós, né? No caso de localização do familiar, nós temos a informação de telefone de contato para precisar falar com o familiar sobre qualquer intercorrência, tá? O responsável pelas informações também seria o mesmo, que é o acompanhante. Nós colocamos aqui no caso da Roberta, que é a acompanhante do José. Na parte da história da doença atual, o HDA, seria todo o registro da doença desde quando começou, a sua duração e a frequência. No caso diz aqui, o seu José diz pra gente que a sua queixa principal é a dor torácica. E as correlacionadas, ele diz que tem um formigamento no membro superior esquerdo, que ele já está relatando na nossa admissão, tá? E ele diz que o início foi ocorrido no dia 10/10, com a duração já de 1 dia. A frequência ele não soube responder, então não colocamos. A gente pergunta para quê? Para que procurou, né, agora o serviço de emergência? Ele nos disse que é aumento de dor. Então a gente precisa também colocar o porquê que ele procurou o atendimento hospitalar nesse momento. E a localização da dor, ele diz que é a localização onde tem mais incômodo, que é a região do tórax, tá? Em seguida, tem a história patológica regressa do paciente, onde tem as informações sobre toda a história médica do paciente, mesmo com as condições que não estejam relacionadas com essa doença atual onde está dando entrada, tá? No caso, ele já diz pra gente que ele já é hipertenso, ele já tem diabetes, então colocamos no checklist,
E outras doenças ele não nos disse exatamente, ele não sabe dizer se tem outros tipos. Ele diz pra gente que tem alergia, então nós colocamos sim, tá? E ele especificou que tem alergia de pirona ao AAS e o ibuprofeno. Essas medicações são importantes no caso de um paciente com alergia. Para o controle nosso também, no caso de diminuição de medicações, se o médico prescreve erroneamente um medicamento que ele já disse que é alérgico, a gente já tem esse controle. Nós colocamos também até na pulseirinha de identificação do paciente que ele tem essa alergia. Então é sempre importante nessa anamnese perguntar para o paciente se ele tem alergia, se ele sabe exatamente que medicações, ao que tipo de substâncias ele é alérgico, tá? E se ele faz já uso de medicamentos. No caso, como ele já disse que ele é hipertenso diabético, ele falou pra gente que ele usa bastante os medicamentos hipertensivos, por exemplo. Na história fisiológica, tá? No caso aqui, se os padrões fisiológicos do paciente são, assim, padrões, podemos dizer que é normal, tá? No caso, se ele costuma fazer refeições balanceadas, no caso, ele diz pra gente que faz 5 vezes ao dia, pode ser um pouco além do padrão, tá? A gente não cabe a nós avaliarmos isso, quem vai avaliar vai ser o médico, mas a gente anota todas as informações. Se as eliminações urinárias dele são normais, se estão acima do necessário, estão abaixo. No caso, ele diz que está com polaciúria, que está com um pouco a mais de aumento de micção, tá? No caso, como é um paciente diabético, pode ocorrer esse tipo de problema, tá? As eliminações intestinais dele, ele diz que é normal, não tem nada de fora do padrão, então nós colocamos que é normal. No caso aqui do sono e repouso, ele tem bastante dificuldade em conciliar o sono, então nós checamos exatamente o que ele diz, tá? E ele dorme exatamente 5 horas por noite. Então, todas essas perguntas nós fazemos na história fisiológica do paciente. Conforme ele vai respondendo, nós vamos colocando já no checklist, já o padrão. Na história do social do paciente, se ele já é um paciente fumante, se ele usa drogas, se ele faz uso de álcool, é importante saber também anotar essas informações, porque isso pode alterar também a parte patológica de alguma doença que ele está, né, nos queixando. Então é importante perguntar se o paciente é fumante. Se ele diz que sim, especificar a quantidade de maços, cigarros que ele fuma e por quanto tempo, que isso também é bastante importante para a investigação do diagnóstico do paciente. Se ele faz uso de drogas, no caso ele diz que não faz uso, então nós colocamos aqui que não tem utilização ou faz uso de drogas. No caso de álcool, ele diz que sim, tá? É socialmente, então ele não é uma pessoa que deve estar fazendo uso de bebidas alcoólicas frequentes, tá? Ele diz que não pratica exercícios, no caso aqui estamos especificando se pratica, quantas vezes ele não pratica, então não colocamos nada, somente um não. Se ele pratica alguma outra recreação, lazer, ele também especifica que não, então no caso também é importante colocar. No lugar de onde ele reside, se tem saneamento básico correto ou não tem, também é importante. No caso, colocamos que ele tem sim um saneamento básico, tá? E no caso de animais domésticos, ele diz que tem. No caso de um paciente que pode apresentar alergias respiratórias, é importante porque o médico pode depois averiguar mais à frente o que ele pode fazer em cima dessa patologia que ele nos queixa, tá? No caso aqui onde ele reside, se tem posto de saúde, eles nos dizem que sim. Então também isso é importante, se no local, no bairro onde a pessoa mora, ele faz também a procura daquele posto de saúde. Se ele não faz, ele vem diretamente ao hospital. Então isso é importante na história social do paciente. E na história familiar, é importante também saber se na família dele existe alguma doença hereditária, alguma coisa que pode também acarretar aquela patologia que o paciente está agora dando queixa. Então, no caso, nós perguntamos se há alguma doença de base na família, ele nos diz que sim, já tem gente na família dele que tem diabetes. E a gente pergunta também, foi feito o tratamento? No caso da família dele, algum parente, ele diz que sim, que já faz a utilização de anti-hipoglicemiantes ou insulinas. É importante saber esse tipo de informação, porque isso vai acarretar também na internação do paciente, ao médico ir mais a fundo na questão da identificação patológica. Existe também a tal da revisão de sistemas, que é isso que eu estou falando, onde o médico ele vai analisar mais aprofundadamente todos os sistemas do paciente, no caso outros órgãos do paciente, se ele vai conseguir levantar outras hipóteses diagnósticas além daquela queixa principal, que é a dor torácica.
Pode ser que a dor torácica seja um infarto, ou uma angina, ou alguma coisa que não seja a parte de coração ou outra coisa. Então, o médico utiliza essa anamnese para levantamento de hipóteses diagnósticas conforme as informações passadas pelo paciente de forma formal ou informal. Ele está falando para a gente, nós também podemos estar relatando num papel à parte ou utilizando uma ficha específica que é a anamnese. Essas são as dúvidas comuns, tá? Pode ser que no hospital onde você estiver tenha outro tipo de padrão para anamnese, pode ser também que não exista esse checklist que você tenha que preencher à mão, mas o importante é que todo paciente que dá entrada à internação, seja em enfermaria, seja em ambulatório, é importante ter esses questionários, tá? Porque isso vai fazer o levantamento mais facilitado para o médico, também para a equipe de profissão da saúde e por própria documentação do paciente. Então pode ser que ele entre com uma patologia e saia com outra. Então isso ajuda também na documentação a provar que o paciente deu entrada para tal patologia, mas pode ter acarretado de levar um outro tipo de patologia. Qualquer dúvidas relacionadas à anamnese que queiram saber que eu não tenha falado, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Eu convido vocês a conhecer o nosso canal, tem outros vídeos sobre diversos temas. E quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para continuar tendo as notificações. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.